O que eu preciso saber sobre a oração em línguas e sobre os dons em geral? A primeira coisa que você precisa saber como crente, como um filho de Deus, nascido de novo, que você precisa de armas, de chaves de oração para se equipar, para se consertar, para se modificar, para se construir, para se potencializar, para viver uma vida efetiva no reino de Deus. Nós estamos ainda vivendo aqui nessa terra. Eu e você estamos vivendo. E para que a gente possa viver uma vida significativa, uma vida com prazer, uma vida com alegria, uma vida desfrutando de tudo aquilo que Deus deu, é preciso ter alguns requisitos, algumas chaves de oração que são importantes, que são modificativas para a nossa vida. Então, a primeira coisa que você precisa ter nessa terra, que nós precisamos ter aqui, é fé. Você precisa ter fé. Mas você não vai pegar fé ali na esquina, ou vai abrir uma gaveta. Fé, vem aqui, eu vou pegar a fé, eu vou sair com fé hoje. Coloquei fé no meu bolso, nos bolsos, eu estou cheio de fé agora. Porque eu coloquei a fé que eu guardei na gaveta, eu coloquei no meu bolso. Não. A fé, você precisa aumentá-la, você precisa construí-la. Primeiro, você precisa da fé. Em segundo lugar, você precisa do dom da fé. Em terceiro lugar, você precisa edificar essa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé é algo que precisa ser aumentado, que precisa ser construído. E como eu vou construir a fé? A Bíblia diz que é pela oração em línguas, é pela oração no Espírito Santo que se aumenta a fé. Judas 20 diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Ou seja, para que você se aproxime de Deus e seja agradável a Deus, Ele está dizendo que é necessário ter fé, é necessário edificar-se em fé. Mas como você vai acrescentar a sua fé se você não conhece o dom do Espírito Santo? Então eu estou dizendo para você que você precisa conhecer o dom de orar em outras línguas, porque a Bíblia diz que quando eu oro em outras línguas, eu edifico a mim mesmo. Está em Judas 20. Você edifica a si mesmo, como diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo, mas aquele que profetiza edifica a igreja. Então o que eu entendo? Que quando eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. E quando eu não estou edificado, quando eu não estou acrescido na minha fé, automaticamente eu sou diminuído na minha fé. Eu começo a recuar em certas questões, eu começo a ficar tímido em algumas situações, eu não avanço para conquistar aquilo que me é de direito, eu começo a recuar, a ter medo das circunstâncias e não vivo de fé em fé, como diz a palavra. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, então eu preciso viver pela fé. E o que é fé? Fé é trazer à existência as coisas que não são como se já fossem. É atrair uma realidade oculta ou uma realidade projetada. Você atrai aquela realidade projetada para a sua vida, para o presente, você vive aquilo. Você gera uma esperança viva. A fé é uma esperança. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu trago a existência, eu atraio aquela imagem, aquela fotografia daquilo que eu quero. Imagine você orando por um carro. Eu quero um carro assim, eu quero um carro azul, eu quero um carro prata, eu quero um carro branco. Aí você imagina, eu quero da marca tal ou da outra marca tal. Aí você imagina aquele carro. Eu quero um carro conversível, aí eu quero um carro preto conversível, e você imagina aquele carro. Então não é mais fácil você orar olhando e vendo aquela imagem estacionada na sua garagem, aquele carro bonito estacionado na sua garagem, você olha lá, mas alguém pode dizer: pastor, mas eu não tenho nem garagem. Então você ora por uma casa bonita, então você vê aquela casa bonita. Quantas casas que você passou pela frente da casa? Olha, eu quero uma casa desse jeito, eu quero construir, um dia eu vou ter uma casa igual essa aqui,
eu vou ter uma casa dessa aqui. Então você projetou a imagem como se um data show projetasse aquela imagem na sua mente, a sua mente projetasse aquilo. Então você persegue aquilo orando: Senhor, eu quero uma casa assim, eu quero esta casa assim. Ou aquele diz assim: eu quero um carro assim, eu quero aquele carro da seguinte cor, da seguinte forma. Então a fé, ela traz à existência as coisas que não são. Quando eu oro, quando eu decido visualizar aquilo pela fé, então eu trago à existência aquilo. Salomão teve um sonho, ele teve um sonho e ele viu aquele sonho e o Senhor falou com ele em sonho: Salomão, pede-me o que queres e eu te darei. Quem sabe Deus não está dizendo isso? Pede-me o que você quer e eu vou te dar. Então como que você vai pedir aquilo que você não tem a menor ideia, não tem a menor expectativa? Deus quer que você gere uma expectativa boa dentro de você. Você quer uma igreja? Então eu vou construir uma igreja assim. Eu tenho um plano, eu estou vendo já o formato. Eu vou lá no arquiteto, eu vou lá no engenheiro, ele projeta, ele faz os cálculos, ele faz tudo para você e você fica com aquele sonho real na sua vida e você dá aqueles passos de fé. Então Deus está te chamando para ter uma fé real, uma fé autêntica. Deus quer abrir os teus olhos para que veja, porque a Bíblia diz que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e que jamais penetraram o coração do homem são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. O que ele está dizendo, se você ainda não imaginou e quer imaginar, que se você não tem nenhuma expectativa e quer ter uma expectativa, Deus quer complementar essa expectativa no seu coração para que você desfrute do melhor de Deus. Desfrute agora mesmo do melhor de Deus, aumentando e acrescendo a sua fé, orando no Espírito Santo. Por quê? Porque quem ora no Espírito Santo edifica-se a si mesmo, constrói-se, você edifica, você aumenta a sua fé. Então comece a orar no Espírito Santo, comece a orar muito em línguas. Pastor, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Receba o dom se você já nasceu de novo. Os cristãos de Atos dos Apóstolos, os quais Pedro pregou, Paulo pregou, Filipe pregou, todas as pessoas que pregaram receberam a palavra de bom grado no coração e depois foi ministrado a cada um deles o dom do Espírito Santo. E eu ministro o dom do Espírito Santo sobre você para que você ore em línguas agora mesmo, porque uma vez que você ora em línguas, você começa a entrar na dimensão do Espírito. Quem ora em línguas entra na dimensão do poder, na dimensão do Espírito, na dimensão das verdades espirituais, na dimensão do reino, do poder, da glória de Deus. Você começa a descortinar os mistérios dele quando você mergulha na oração em línguas. Você se detém na oração em línguas, você começa a descobrir os segredos do coração de Deus. Quanto mais você orar em línguas, mais você absorve os elementos de Deus, mais você fala a própria palavra de Deus dentro de você, oculta em mistério. Em o nome de Jesus agora, você vai orar em outras línguas no nome de Jesus, porque essa é a vontade do Pai para a sua vida. Ele diz: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas. Então você também pode falar em novas línguas a partir de agora mesmo. Por quê? Porque essa é a vontade do Pai. Ele mandou o poder, as pessoas nasceram de novo, as pessoas receberam o encaminhamento para serem filhas e filhos de Deus, e agora o que lhes restava era receber o poder de Deus nas suas vidas e começarem a falar o dom celestial, o dom do Espírito Santo, para desenvolverem a partir daí um relacionamento com o Espírito Santo. Quem ora em línguas estreita o seu relacionamento com o Espírito Santo. Essa é a verdade. Você se torna mais íntimo do Espírito Santo quando você começa a falar na mesma linguagem. Quando você fala com um americano, por exemplo, em português, ele mal vai te entender, mas se você falar em inglês, ele vai te entender perfeitamente. E assim, quando você ora com o amigo Espírito Santo na própria linguagem dele, ele vai te entender melhor. E Deus quer que você se relacione com ele na mesma linguagem dele. Então receba o poder do Espírito Santo e a linguagem, o dom celestial para falar em outras línguas. Deus quer que você
ore muito em línguas. Então o que você precisa? Orar em línguas para edificar a sua fé, para aumentar a sua fé. Deus quer que você aumente a sua fé, porque uma vez que você ora em línguas, você aumenta essa fé, você cria coragem, você cria persistência, você cria objetivos, você cria foco, você se torna determinado para alcançar aquelas coisas as quais você deseja. A Bíblia diz: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Uma outra coisa que eu entendo, que quando eu oro em línguas e edifico a minha fé, a minha palavra tem poder. Quando eu falo, acontece. Então, quando você ora no Espírito Santo, você edifica a sua fé, você cria ousadia para que aquilo que você fale aconteça. Jesus disse lá em Marcos: qualquer de vós que disser esta montanha. Ele não estava dizendo: você vai pedir, montanha, dá licença, saia daqui da minha frente. Não, ele disse: qualquer de vocês que disser esta montanha, não duvidando no seu coração, mas crendo, montanha, sai daqui e arranca-te e vai para o meio do mar, e assim acontecerá conforme você disse. Então, quando eu tenho fé, quando eu erradico de dentro de mim todo o nível de incredulidade, a minha fala tem uma importância no mundo espiritual, a minha fala produz resultados, a minha fala, a minha oração ordena que o monte se transporte e ele vai se transportar. Então, a minha recomendação: ore muito no Espírito Santo, ore em línguas, ore através desse dom espiritual que você tem, que você está recebendo agora. Imagine aquelas coisas que você quer receber orando no Espírito Santo. Você pode orar em línguas e ao mesmo tempo estar pensando naquela coisa que você quer, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14:14 que quando eu oro no Espírito Santo, o meu espírito ora bem, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, eu posso estar aqui orando em línguas e ao mesmo tempo refletindo naquilo que eu quero, naquilo que eu quero que aconteça. Ao passo que a tua mente fica desocupada para pensar, o teu espírito ora bem, pedindo na própria linguagem do Espírito Santo aquelas coisas que o próprio Pai vai fazer com que aconteça na sua vida. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 8:26, mas o mesmo Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos pedir da maneira como convém, mas Ele ajuda as nossas fraquezas, orando com gemidos inexprimíveis. Por isso a oração no Espírito Santo, ela é um remédio bíblico, ela é um remédio do Espírito Santo para nos capacitar, para nos ajudar, para que nós possamos enfrentar quaisquer dificuldades, quaisquer momentos, para que nós possamos acreditar nos nossos sonhos, acreditar nas nossas orações, trazer à existência aquelas coisas que eu preciso, que você precisa, sejam para a sua vida econômica, seja para o seu casamento, seja para o seu ministério, seja para viver tudo aquilo que a graça tem oferecido para cada um de nós. Então você tem o poder, você é instrumentalizado e capacitado para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, para acreditar no futuro, para que a sua palavra tenha poder e eficiência. Essa é a palavra. Ore muito em língua, se potencialize, seja ousado no Espírito Santo a partir de orar muito em línguas. Deus abençoe você, fique na paz e fique com Deus.